Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, William Enoque. É sempre um prazer estarmos juntos estudando a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e juntos nós estamos aqui dando boas-vindas a você, a sua família, e pedir, está chegando aqui pela primeira vez, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal de nossa igreja, curta, compartilhe, divulgue e nos ajude a continuar levando a mensagem da Palavra de Deus. Vamos lá, a nossa 11ª lição, agradecendo a Deus também porque no dia 11 de junho, que é o dia dessa lição, é o dia do pastor. Então estamos aqui neste momento também, em nome do nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha, parabenizando todos os pastores, parabenizando você, querido pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério e sua família, em nome de Jesus. Os prejuízos da mentira na família. É interessante porque a imagem que ilustra a aula de hoje, você já viu aí, é uma máscara, né? É o tal da hipocrisia, aquela coisa de que a pessoa julga que é possível conviver com uma dupla personalidade, continuar mentindo e que nunca terá problema. Então o título já é muito direto, haverá prejuízo. Colossenses 3:9 é o texto áureo. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então aqui a gente observa um nobre conselho de Paulo. Mentir é coisa do velho homem, da velha natureza. Esconder, faltar com a verdade, é isso que vamos estudar. A mentira, a verdade prática diz, que pode até dar flores, mas nunca, jamais produzirá fruto para o bem. Então, em uma sociedade, essa sociedade pós-moderna é uma sociedade que está imersa no relativismo, você sabe disso. Então, hoje a sociedade tem muito esse discurso de eu não menti, eu só omiti. Eu deixei de falar a verdade por um propósito maior, como se isso fosse justificativa. O salvo em Cristo entende, quem fez a leitura diária, toda vez que alguém falta com a verdade e mente, essa pessoa acaba violando, ela acaba corrompendo, prostituindo, reduzindo o mandamento de Deus, porque a pessoa insiste na mentira, é a prova de que a mentira é uma obra da carne e ela não tem relação com os frutos do Espírito. O diabo é o pai da mentira, então se ele é o pai da mentira, quem mente, o filho da mentira, né? Até porque, vamos ser sinceros, nós temos apenas 2 caminhos, ou servimos a Deus, ou servimos ao adversário. Eu sei que pode soar pesado, mas esta é a verdade. A mentira revela a malícia do coração, Salmo 64. Não se pode mentir contra a verdade. E a leitura de sábado, Deus não pode mentir. Então, essa lição traz uma reflexão muito interessante, porque olhamos para a história de Ananias e Safira e vamos aprender como é que eles pensaram ser possível na tentativa de querer enganar a Deus. E aí vamos estudar hoje. Será que dá certo? Será que existe possibilidade de enganar o autor da vida, o que conhece a intenção dos nossos corações, aquele que mesmo que a palavra não chegue à nossa boca, já sabe até o que vamos falar. Aquele que conhece as eras, as estações, que tem o controle de tudo e de todos. Será que dá certo? No entanto,
Nós vivemos em um tempo, principalmente depois dessa popularização da internet, as pessoas todas conectadas. Já parou para pensar o quanto que as pessoas não agem com verdade por intermédio das tecnologias? Né? Aquela coisa de demonstrar o que de fato não é. Então, se isso infiltrar ou ser infiltrado no meio da família, os prejuízos são terríveis. Em muitas situações, bem trágicos mesmos, e algumas delas irreversíveis. Então, a Bíblia é clara, nós devemos andar na verdade. A palavra de Deus é verdade. Ela é bússola, ela é guia, ela nos orienta. É bíblico que o salmista registra. Ela é lâmpada. A palavra é a lâmpada. Ela é luz para o nosso caminho. Então, se quisermos manter uma vida que agrade a Deus, precisamos andar na verdade, viver a verdade e fugir da mentira. Ah, mas eu apenas omiti. Muita cautela, muita cautela. E é sobre isso que nós vamos estudar na aula de hoje com o nosso querido irmão, pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Prazer estar com vocês neste encontro semanal, onde temos tido o privilégio de dialogar temas da nossa escola bíblica dominical. Bem, como o pastor William, que nos antecedera, já dissera, hoje nós vamos dialogar sobre os prejuízos da mentira na família. A começar por um conceito introdutório, onde o pastor Elienay destaca que ao longo da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos, há um sentimento amoroso de partilha. Isso pode ser notado aqui no texto em questão apresentado na leitura bíblica em classe. Aliás, nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixaram-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Há uma questão interessante a ser destacada introdutoriamente com relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela apresenta bônus e ônus. A Bíblia, ela não omite nenhuma parte da história, tanto as boas quanto as ruins são deflagradas ao longo da trajetória. Mas eu me lembro de Oliver Cromwell, que foi um líder político entre os ingleses do século XVII, e uma certa vez um pintor resolveu pintar uma caricatura do próprio Cromwell, isto na corte. E o interesse desse pintor era fazê-lo da melhor maneira possível. Como Oliver tinha verrugas espalhadas pelo seu rosto, o pintor entendeu então a necessidade de removê-las na sua pintura. Depois de feito, entregou o quadro para Oliver e quando ele olhou o quadro, ele devolveu-o ao pintor e disse: leva-o e pinte-o com verrugas e tudo. Quando eu leio essa história, eu me lembro que a grande virtude da Bíblia é que ela nos mostra seus grandes momentos com verrugas e tudo, né? Ou seja, a Bíblia conta todo tipo de história sem esconder ou omitir absolutamente nada. E esta é uma delas, a saber, o registro de Ananias e Safira. O primeiro tópico fala exatamente sobre uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Primeiro, se vê a necessidade de entendermos esta concepção de conversão. Naturalmente que é apenas um extrato da definição, algo extremamente sintético. Não teríamos tempo suficiente, este que vos fala sem falsa modéstia, reconhecendo a sua limitação, não teria o arcabouço necessário para explorar de uma maneira devida esse tema que é tão vasto a despeito de ser tão necessário. Mas, por ora, a ideia de conversão é uma mudança de rota. O sujeito está em uma linha
e ele precisa convergir, né? E esse ato implica em uma mudança de atitude. Ele ia na direção X e agora, por intermédio da conversão que se tornou necessária, o seu foco passa a ser Y. Voltando isso para os registros, para o embasamento teológico, para a Bíblia Sagrada propriamente dita, é muito possível entendermos, portanto, que conversão no reino de Deus é transformação, é mudança de vida, é mudança de atitude. E quando nós olhamos para o item inicial, o pastor Elienay destaca de uma maneira duvidosa a conversão de Ananias e Safira. E por que se trata de uma conversão duvidosa, indaga o próprio autor? Porque muito embora eles se tornassem simpáticos ao Evangelho de Cristo, eles não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo. Porque veja bem, nós temos em nossa natureza o velho homem, que não está morto, né? Nós temos a concupiscência da carne que continua em evidência, que na realidade ela é sobrepujada, amortecida, porque nós potencializamos a ação do Espírito em nós. Mas elas existem, tanto aos que me ouvem, quanto a eu que vos falo. Todos nós somos submetidos a isso, inclusive as personagens bíblicas, quer vétero ou neotestamentárias. A essa altura, entendemos que no encontro que temos com Jesus, e mesmo aqueles que nasceram em berço evangélico, que cresceram já desde pequenos na igreja, são submetidos às necessidades que estas concupiscências, que estas obras da carne tentam revelar em nossa natureza. E nós combatemos esse processo, como já vos disse, pela ação do Espírito. Mas a regeneração propriamente dita é o processo evidente do novo nascimento. E essa ação regeneradora, ela é agora esboçada, manifestada pelo próprio Espírito Santo. Então não são os homens que nos moldam, os homens são instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho que nos atinge. Mas quem evidentemente manifesta mudança em nós, altera o nosso perfil, consegue melhorar a nossa personalidade, retira resquícios dessa velha natureza, é o próprio Espírito Santo. Aliás, não é por força, nem por violência, mas pelo agir do Espírito, já dizia o profeta. De modo que em Ananias e Safira, essa regeneração não é percebida, porque a ação que eles demonstram no capítulo 5 de Atos revelam muito mais influências carnais do que espirituais. No item 2, o pastor Elienay destaca o estado da igreja primitiva, que, dentre outros fatores, se destaca pela comunhão. Aliás, o capítulo 2, verso 42 de Atos, vai dizer qual era a corrente nas quais a igreja pertencia e se pautava. Os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Estes eram pilares da igreja primitiva. A palavra era primazia, a generosidade era percebida, as orações faziam parte do cotidiano e, sobretudo, a comunhão, que vem da concepção de koinonia, de ajuntamento, de unanimidade. Quando nós lemos o conceito de unanimidade na igreja primitiva, dá-se a ideia de que as pessoas não se discordavam, né? De que elas não tinham pensamentos antônimos, diferentes, e não é isso. Assim como na igreja atual, as pessoas também têm pensamentos diferentes umas das outras. Por quê? Porque são indivíduos, horas. São pessoas que têm características, perfis, personalidades diferentes. Ninguém é obrigado a pensar como o outro. Agora, nós temos uma vara de medir, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos instrui, nos educa a pensar da forma correta, de modo que, em pensando da maneira correta, mesmo o meu irmão, o meu par,
os meus próximos, os meus filhos, a minha esposa, as pessoas que convivem na mesma comunidade que eu, que têm personalidades diferentes das minhas ou da minha personalidade, nós somos agora induzidos, constrangidos, influenciados a termos pareceres muito parecidos, perdoe a redundância, por intermédio da Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus nos nivela, nos agrega e incita-nos a viver em comunhão. E a igreja primitiva dispunha disso. A marca dessa igreja, diz o pastor Cabral, era a ajuda mútua. Seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Então, perceba que aqui nós temos lampejos, né? Não só da comunhão, como de um outro fator que é o partir do pão, a saber, a generosidade. Agora, o item 3, o pastor Cabral fala sobre a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Por que isso acontecera? No capítulo 4, ao findar esse capítulo de número 4, você percebe que um outro sujeito fizera uma oferta voluntária, a saber, Barnabé, de Chipre. Ele tinha um campo, um terreno, uma área onde ele vendera e tudo que ele arrecadou, arrebanhou com aquela venda, ele depositou aos pés dos apóstolos. A partir daquilo, muito possivelmente, embora a Bíblia não diga, Barnabé recebera o afago de toda a cúpula apostólica da igreja, por conta daquela atitude, daquela nobilíssima atitude. E este gesto de Barnabé incitou Ananias e Safira a agirem de uma maneira muito parecida, contudo com um viés absolutamente diferente. Ananias e Safira venderam seus termos, mas reteram parte da venda e passaram o que passaram aos pés dos apóstolos como se aquele fosse o valor bruto, como se aquele fosse o valor total angariado com a venda de então. E não era. E não era por quê? Porque no coração tanto de Ananias e Safira, que já haviam premeditado a ação, estava a mentira, estava a hipocrisia, algo rechaçado pela Bíblia, por Deus, pelo Antigo, pelo Novo Testamento, pelas mensagens do próprio Cristo e também por Pedro, o apóstolo, que foi usado como instrumento para revelar que eles não estavam mentindo aos homens, mas sim ao Espírito de Deus. De modo que a consequência disto foi funesta, evidentemente. Tanto Ananias quanto Safira, 3 horas depois, falecem por conta de uma atitude indevida e impensada. Qual era a intenção do casal? Simplesmente receber o afago, receber reconhecimentos humanos e aplausos, mas a partir de um gesto invejoso e indecente, por que não dizer insensato. Pedro até questiona, não era seu o bem? Se você tinha interesse de fazer usufruto dele, por que razão trouxe parte para nós? Como se fosse a totalidade. Era melhor que você não tivesse trazido nada nas entrelinhas. Era melhor que você fizesse uso de tudo. Mas quais eram os interesses? Receber reconhecimento social semelhante ao que Barnabé recebera, sentimento de inveja. Aqui, irmãos, a Bíblia não está de maneira alguma incitando-nos a vender a nossa propriedade atualmente e depositar na igreja ou diante da nossa liderança. Não é isso. Pelo amor de Deus, não faça uma exegese, não insira na Bíblia o que ela não diz, né? Que exegese é a extração, exegese é a inclusão de pensamentos e intenções nossas e que às vezes não faz qualquer sentido, que não tem qualquer tipo de coerência. A Bíblia não está induzindo o senhor, a senhora a vender a sua propriedade e depositar tudo na igreja, como a teologia da prosperidade apregou. Não é isso. Você pode até fazê-lo, desde que Deus esteja nesse negócio, que você tenha o sentimento para isso, condições para isso, e a comunhão da sua parceira ou parceiro, do seu marido ou da sua mulher nesse gesto. Uma vez feito isso, meu irmão, você pode dar o que você bem quiser, desde que o seu coração esteja espontâneo e voluntário para tal, está tudo certo. O problema é quando somos induzidos por comportamentos semelhantes ao de Ananias e Safira, quando nosso interesse e motivação
está mais para reconhecimento e inveja do que necessariamente para um gesto voluntário. Eu finalizo destacando o item 4, quando a mentira e o engano enchem os corações. O apóstolo Pedro disse a Ananias: por que formaste este desígnio em teu coração? Disse isso há pouco. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Isso tivera consequências funestas. Muito bem, queridos, o segundo tópico, o problema da mentira dentro da família. Bom, você já sabe que família é lugar de acolhimento, é o porto seguro, é onde há liberdade. Na família é o lugar de transparência. O seio familiar é o lugar de verdade. É dentro da nossa família que são expostas as nossas fragilidades, as nossas conquistas, nossas virtudes também, mas é onde nós compartilhamos, inclusive, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas dúvidas. Então, essa admiração, ela cresce ao passo que essa confiança é nutrida a partir da verdade, dessa comunicação eficiente, desse ato de amor acima de tudo, onde lutamos um pelo outro, onde o cônjuge, ele zela pelo outro, ele se doa para o outro. A mentira produzida dentro da família, e no texto estamos estudando Ananias e Safira, que imaginaram, olha só, intentaram, pensaram maliciosamente que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre uma artimanha de esconder a verdade sobre a venda de uma propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. E isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas elas mantêm velhos hábitos da vida humana. Olha, não precisa ir longe, nós sabemos que o ser humano, o brasileiro, ele gosta de levar vantagem. Ele julga ser um benefício quando ele é beneficiado de alguma forma. Mas ele não reflete que esse benefício é temporário e que esses traumas, essa inverdade, essa omissão, isso pode gerar um prejuízo muitas vezes irreversível no futuro. No entanto, o Espírito Santo, ele se entristece toda vez que dentro da família, esposo, esposa, filhos, filhas, outros membros, essas pessoas, quando elas fazem da mentira um estilo de vida, isso provoca uma reação de muita tristeza no Espírito Santo. Porque essa família deixa de avançar. Essa família atrai para si uma situação muito prejudicial, porque acaba-se, nessa ocasião, abrindo portas para a operação do adversário, porque é o diabo que é o pai da mentira. Então, quando o esposo não é verdadeiro com a esposa, quando a esposa não é leal ao esposo, quando aquilo que ele pratica é duvidoso, quando, no mínimo, ele promove desconfiança, é uma porta aberta para o adversário inserir coisas terríveis a partir do quê? De um deslize, de um descuido, que é faltar com a verdade. É por isso que o apóstolo Paulo exorta a nunca mentir uns aos outros. Ser verdadeiro. Ah, mas William, às vezes vai custar. Eu falar a verdade, eu vou entrar numa dificuldade. Não pense assim. Observe que quando agimos com verdade, e quem age com verdade não precisa bajular ninguém. Quem age com verdade não se preocupa. Quem age com verdade não tem medo de retaliações. Pode caluniar o tanto que for. Eu sei o que eu fiz. Eu tenho um compromisso ético, moral e, acima de tudo, de temor a Deus. Mas veja, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Não há outra justificativa. Em Gálatas, Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito. E este se opõe à carne para que não façamos o que a carne quer. Ou seja,
se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, os vícios da alma, e assim devemos viver dominados pelo Espírito Santo. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. E se ela domina o crente, significa que este crente não está mais no Espírito, mas ele está totalmente na carne. Então, Ananias e Safira se contaminam por uma mesquinhez, por julgar que esconder, que mentir sobre o valor da propriedade, sobre o valor da oferta, traria para eles conforto, traria para eles benefícios. E hoje, querido irmão, querida irmã, olha, é com muito respeito que a sociedade cultiva esse hábito. Por quê? A sociedade lida com algo muito terrível que é a conveniência. O que é a conveniência? Aquilo que, de alguma forma, demonstra ser tal atitude conveniente ou supostamente ou temporariamente benéfica para mim. Até porque é demonstrado um incentivo à cultura narcisista. Hoje é mais ou menos assim, se eu estiver bem, não importa o outro. Então as pessoas pensam assim, eu não vou falar a verdade totalmente porque serei prejudicado. Sabe aquelas coisas pequenas? Sabe aquela coisa assim, olha, você então tem direito, vamos pensar numa coisa simples. Você vai a um parque e a criança de até 6 anos tem isenção na taxa de entrada naquele parque de diversão. Aí a criança já tem 7, mas a altura dela está quase próxima ali de uma criança de 6. Aí eu não quero pagar do meu filho, da criança, e digo para o recepcionista, olha, meu filho tem 6. Aí ele diz, tem 6 mesmo? Tem. Se ele não pedir o documento, as pessoas pensam assim, se ele não pedir o documento, eu vou fingir que ele tem 6, ele tem 7, mas vou omitir a idade para tentar ganhar aí uma cortesia. Estou dizendo de coisa simples, que muita gente diz, não tem problema, vai ser só uma omissão, só uma mentirinha. Cuidado, porque quem desenvolve o hábito da mentira pelas coisas pequenas, ele se acostuma tanto com a mentira que depois nada mais lhe causa impacto. E hoje nós vivemos uma situação onde as pessoas não assumem, as pessoas dizem as coisas, são gravadas, são fotografadas fazendo, mas elas dizem, não, eu estava dizendo aí, mas eu não queria ter dito isso. Então a sociedade é corrompida e não se assuste, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, querido irmão, o mundo não é parâmetro. O mundo, a sociedade, o conteúdo das séries, dos filmes, das telenovelas, não e nunca foram parâmetros para nós. Lá, a mentira é exacerbada, a cultura da omissão é exacerbada. E nós, enquanto família cristã, temos o dever de ensinar às crianças, aos nossos filhos, o valor da verdade. E como eu ensino? Primeiro, praticando a verdade. Primeiro momento, demonstrando com exemplos. Então, olha, pai, mãe, o tamanho da nossa responsabilidade. Olha a importância de sermos leais a Deus e agradar a Deus e vivermos em espírito, em oração, em clamor a Deus todo dia, para que possamos vencer todas essas estratégias e artimanhas do adversário, que diz assim, você não precisa ser tão certinho assim. Já percebeu que é isso que o mundo quer? Você não precisa ser tão exigente com você mesmo. Você pode, faltar no trabalho para descansar um pouco e ir ao posto de saúde e inventar uma dor para ganhar um atestado médico. Olha só, a justiça teve que criar um mecanismo
Para que hoje o funcionário, por exemplo, que inventar ao médico, e se o médico perceber que ele está faltando com a verdade, o médico pode usar um CID lá no atestado, que o RH da empresa vai entender que ali houve uma comunicação falsa. Já parou para pensar nos extremos que chegaram as pessoas? Estou dando exemplos razoáveis. Ah, mas William, o que tem? Eu só inventar que estou com a dor, ganhar um atestado. Sabe uma situação terrível, que já vi situações, a pessoa, você vai lá e faz uma compra, lá no mercadinho aí do teu bairro, e a operadora de caixa erra o troco, te dá R$10 a mais. Você sabe do valor que deveria ser o seu troco. Aí você pega e fala assim, eu não vou falar a verdade não, vou segurar esse dinheiro, e muitos ainda por falta de conhecimento chegam ao ponto de dizer, Deus me abençoou. A moça do caixa deu o dinheiro errado. Não, isso é mentira, isso não é verdade, isso é deslealdade. Eu sei que pode soar pesado, mas acredite, Deus não precisa prejudicar ninguém para abençoar o outro. Tenha certeza, eu sei que você sabe disso. Se uma pessoa julgar ser beneficiada porque a operadora de caixa deu R$10 a mais no troco por equívoco, por engano, por erro, por cansaço, no final do dia, a hora de fechar o caixa, ela tem que pagar do bolso. Então, essas omissões, essas coisas pequenas que o mundo julga não ter problema, pode trazer prejuízos terríveis para a vida de qualquer pessoa. E isso não pode fazer parte da família. Seja leal, seja verdadeiro, agrade a Deus e desfrute das bênçãos que Ele nos prometeu. Sempre quem age com verdade, sempre ganha. Sempre ganha. A despeito de, às vezes, temos a sensação de que quem vive no erro, quem vive mentindo, dá a falsa impressão de que se dão bem, mas é só uma aparência. Vive bem quem anda na verdade, vive em paz quem anda com Cristo, vive em paz quem tem comunhão com Deus e se submete à sua santa e poderosa vontade. Pois bem, queridos, estou de volta com vocês para apresentar o último diálogo do encontro de hoje, que é o tópico 3, falando sobre a proteção à família ante a mentira e a hipocrisia. A priori, cuidado contra os defeitos morais no lar. Felizmente, o próprio pastor Elienay vai comentar alguma coisa a esse respeito, com relação à família e à mentira, respectivamente, que quando se permite esses defeitos como a prática dela, além do fingimento e hipocrisia, a família está fadada ao fracasso. Isso se sucedera com Acã, lá em Jericó, devido ao furto que ele cometera, às mentiras ali contadas e também à maldição que ele acabou atribuindo a si e à sua própria casa. Nosso país comemora, se é que eu posso dizer isso, lamentavelmente, em 1º de abril, o Dia da Mentira. É lamentável que nós tenhamos no nosso calendário, embora não seja um feriado nacional, nem sequer municipal, mas uma lembrança como essa. Eu digo lamentável porque a Bíblia deixa muito claro quem é o pai da mentira. Portanto, de uma certa forma, eu estou fomentando uma ideia satânica, diabólica, onde até nós cristãos somos induzidos e influenciados a esse tipo de comportamento. Na realidade, não existe um dia exato para mentir. O que deve haver no meu e nos seus lábios é a verdade. Jesus comunicou essa ideia. Seja o vosso falar sim ou não. É sim ou é não, né? O que ultrapassa esse método é procedência maligna, é resultado do pai da mentira. Notem que a partir disso, o item 2 e o item 3, exatamente, o pastor Elienay fala sobre a forma como agir contra a hipocrisia, né? Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. E no item 3 ele fala sobre não deixar o inimigo agir na família. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem Satanás encher seus corações e desestabilizar a família. Eu me lembro de 2 episódios aqui. O primeiro deles, do próprio Tiago, capítulo 4, verso 7, quando ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos pelo menos 3 verbos em ação nesse verso tão curto, mas tão significativos. Sujeitar, resistir e fugir.
Eu entendo que a essa altura a ordem dos fatores, ela altera sim o produto. Por qual razão? Porque eu não posso resistir o diabo para depois sujeitar a Deus. Eu primeiro preciso sujeitar a Deus para então resistir o diabo. E em que consiste sujeitar a Deus? Essa concepção de sujeição ao Senhor, ela envolve qual tipo de comportamento, né? No frigir dos ovos, ou em linhas gerais, sujeitar a Deus é obedecê-lo, é se submeter à sua vontade, é seguir os seus desígnios, é seguir aquilo que Ele quer que eu siga, é me submeter a isso. Isso é sujeitar ao Senhor, é estar rendido a Deus, né? E esse princípio deve estabelecer-se como primazia em nós. Se eu não estiver sujeito a Deus, eu automaticamente não terei armas de resistência contra o diabo. E a resistência, que é um outro verbo em ação no texto, ela deflagra um outro momento importante da história, porque ela não está pedindo para eu fugir. Quem vai fugir é o diabo. Eu preciso resisti-lo. Isso fala de combate, isso fala de enfrentamento. E esse momento histórico citado por Tiago me lembra de Paulo quando escrever aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, que habitam nas regiões celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, cingindo os vossos lombos com a verdade. Além de outros elementos que Paulo, apóstolo, constrói a partir da figura de um soldado romano, ele começa falando sobre os lombos que devem estar cingidos simbolicamente com a verdade. E é justamente a verdade que combate a mentira, né? E dessa forma, nós não deixaremos o inimigo agir em nossas famílias quando estivermos revestidos da armadura de Deus. Nós temos uma armadura, mas nós temos diversas armas, a maioria delas defensivas, diga-se de passagem. Nós temos os lombos revestidos com os lombos com a verdade, cingidos com a verdade. Nós temos a couraça da justiça. Nós temos os pés calçados no evangelho da paz. Nós temos o capacete da salvação. Nós temos o escudo da fé. E temos uma arma ofensiva, que é a espada do Espírito, a saber, a palavra de Deus. Se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, irmãos, por mais que os ataques malignos que sempre existiram, existem e existirão, nos atinjam, estes dardos serão protegidos por este escudo. Eles não internalizarão nem incorporarão as nossas mentes e corações, mas se estivermos com esta armadura, nós então resistiremos a esse ataque e o diabo fugirá de vocês, fugirá de nós. Amém? Que Deus abençoe a nós em Cristo Jesus e que nos livre de uma língua mentirosa e hipócrita, mas que nos dê em nossos lábios a verdade acima de tudo. Deus te abençoe. Muito bem, concluindo a lição de hoje, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil o caminho da verdade, sempre é melhor. William, como eu consigo lidar com isso? Eu não consigo parar de mentir, eu tenho uma fraqueza. Igreja, oração, escola dominical, culto de ensino, servir a Deus, se envolver com as coisas de Deus. E outra coisa, lembrar que ninguém que anda no caminho da mentira se dá bem o tempo todo. Lembra daquele adágio popular que o mal de todo esperto é achar que todas as outras pessoas estão indiferentes, que todos os outros demais estão desatentos? Em algum momento, a verdade aparece. A verdade aparece. Então, Deus não quer uma vida para mim, para você,
uma vida retrógrada. Deus não quer uma vida de fato que não avance. Não, Deus quer que você desenvolva. Deus quer te ver crescendo. Deus quer te ver melhorando. Deus projetou você para crescer, para melhorar, para abençoar os demais. E isso ocorre quando você vive na verdade e agrada ao Senhor nosso Deus. Oremos, querido Deus e Pai. A Tua palavra é a verdade. E a nossa oração neste momento é que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ajude a caminhar na verdade da Tua palavra. Que possamos agir com compromisso, com responsabilidade, com verdade. Porque é a Tua palavra quem nos ensina que o cristão, o seu proceder deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso, a Tua palavra nos ensina, é procedência maligna. Que possamos andar na verdade da Tua palavra e Te agradar em tudo. E para isso Te suplicamos neste momento, nos ajude, porque sozinho é incapaz. Mas com a Tua graça, com a Tua força, com o Teu Espírito Santo, iremos vencer, iremos triunfar, porque há poder na Tua palavra e nós confiamos em Ti. Fique conosco, abençoe cada família, abençoe o meu irmão, a minha irmã que esteve conosco até este momento. Esse é o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço e até mais.